Só que tem outro tipo de situação, essa sim a mais rara de todas, acreditem, e é que está implementada direto na linguagem, que é quando a gente quer sair no início do laço. Vamos colocar aqui mais um desses. E vamos desenhar de novo nossa estrutura. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a forma convencional. Opa, esse último elemento não existe, né? O que a gente tem é isso aqui. Ficou bem feio aí, mas vocês vão ignorar isso. Então, você tem a estrutura de laço básica. Vamos colocar aqui os identificadores dos nós. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, esse aqui é o laço convencional da gente. Só que agora, a estrutura de saída, eu quero no início do laço. Eu quero que a saída seja melhor. Essa é a saída que a gente quer. Essa estrutura de laço com a decisão colocada no início, a gente já viu. Ela é a estrutura do for. Vocês lembram? E ela é também a estrutura do while convencional, certo? While, condição, do while, mas o que dá origem à instrução while, tá certo? Ou seja, qual é o menor processo que eu consigo executar daqui? 0, 1 e 5. A gente já viu isso para o for. O seguinte é 1, 2, 3, 4 e 5. E, obviamente, repetições disso. 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Opa, aqui eu errei, não foi antes? Isso aqui não pode ser 1, 2, 3, 4, 5. Isso tem que ser 1, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E sempre terminando em 1, para a gente poder ir para o 5. Porque no final a saída tem que se dar pelo nó 1. Essa é a razão. E, portanto, a forma genérica é 0, 1, 2, 3, 4, 1, 5, com 2, 3, 4, 1, sendo o trecho que se repete. Você vê que não tem como você fugir da execução do código em 1, e você não tem como fazer o código em 5 ser executado depois de outro nó, a não ser o próprio 1. Ou seja, a execução disso aqui sempre ocorre depois do 1. Essa é a cara do laço. Qual é a situação em que você precisa disso? Bom, acredite, essa é uma situação mais rara do que todas as outras que eu mostrei para vocês até agora, e ela é a base para o while. O while, ou seja, a estrutura que foi implementada nas linguagens é justamente dos laços menos comuns, menos frequentes quando você programa. Então, esse é um problema, na minha opinião, para ensinar programação. A gente tivesse optado por uma estrutura loop live, eu acho que seria muito mais fácil ensinar laços de um modo geral. Então, como é que a gente vai implementar isso aqui? Então, a ideia é que ao invés de while true, você vai ter while uma certa condição e só então você vai entrar para o laço. Então, você vai ver que isso acontece em algumas situações, mas é até difícil de pensar em exemplos para isso. Então, a gente vai fazer uma coisa aqui, por enquanto, totalmente fictícia. Eu vou aproveitar o mesmo exemplo e vou tentar fazer isso na estrutura while convencional. É o que muito livro ensina, porque há uma espécie de religião anti-while true. Você vai ver que quando o pessoal olha while true, o pessoal meio que acha que isso é pecado, tá certo? Então, ele tenta te forçar a escrever esse código num estilo que não tenha o while true. E como é que você vai fazer isso? É justamente o que eu vou mostrar para você aqui agora. Bom, para você não fazer isso, você tem que ter aqui uma condição ainda para entrar aqui no laço de qualquer maneira. Então, você precisa de alguma situação qualquer. O true, de certa forma, garante uma condição muito clara. Mas o que normalmente o pessoal faz aqui é colocar aqui a condição que a gente precisa, né? A gente vai ler um dado, por exemplo, enquanto o número for maior do que 0, eu quero ler o dado, eu quero estar lendo dado. Então,
razoável. O problema é que a gente não tem um número aqui real. Então, a gente começa a criar números fictícios. Vamos colocar aqui falso. E aí, eu vou fazer esse teste. Se o número for positivo, eu entro no laço. Mas eu não posso colocar esse dado, eu não posso colocar aqui ainda. Eu preciso ler um novo número, porque aquele número que está lá fora é apenas uma espécie de sentinela. Só que é o contrário, você está forçando um número falso só para entrar no laço. E aí você faz agora a leitura do verdadeiro número. Você faz o append do número e volta a repetir. Se o número for positivo, a gente continua fazendo isso. Quando isso terminar, por que vai terminar? Porque o número vai ser não positivo. E se isso acontecer, aliás, vamos botar maior ou igual a zero, já que a gente quer qualquer número negativo, né? Lembra da história da negação. E, finalmente, imprimir o número de dados. Vamos rodar esse código agora de novo. 10, 20, 30. Você vê que ele continua lendo enquanto eu der números positivos. Vou dar um número negativo. E aí, corretamente, ele agora colocou 10, 20, 30, 40, 50 e o menos 1. Você vê que a gente consegue uma estrutura de repetição usando o while sem ser com o true, ao estilo diferente desse estilo aqui. Mas isso tem um preço, que é o de ter que forçar uma situação em que o número, que na verdade não existe, esse número 1 é falso. Ele é um número apenas para simular, para forçar a entrada no laço, nesse laço. O que aconteceria se eu não tivesse esse dado? Bom, eu tenho um erro de nome. Num não está definido nesse momento. Vamos tentar rodar esse código. Você vê que num não está definido, eu preciso desse número para poder rodar essa condição. Lembrem, uma condição é uma operação. Ele vai tentar dereferenciar num e comparar isso com zero. Mas se num não foi definido, não tem o que fazer. Então, eu preciso de algum número aqui. Vamos supor que eu coloque isso igual a zero e vai funcionar normalmente, é válido. Tá? Então, vários números podem ser usados aqui. Qual é o valor que eu tenho que colocar aqui? Qualquer número. Lembrem que isso aqui é um dado que vai ser jogado fora. Essa é a ideia, tá certo? Então, essa é a razão pela qual eu acho esse tipo de laço inconveniente, porque ele não permite pensar no código de uma forma mais natural em termos das operações. Aqui você tem que introduzir uma operação que é somente para ludibriar a linguagem e você poder usar o while, que foi construído para forçar um teste de uma condição logo no início. É isso aqui, ó. A gente tem que ter um teste aqui no começo, que é quem decide se eu vou entrar no laço ou não. Quando, na verdade, nada impediria que eu tivesse tentado uma dessas outras alternativas. Ou essa, que é a mais natural para esse problema que a gente está tratando. Por que isso é mais natural? Porque você tem uma situação em que o processo foi dado da seguinte maneira. Leia números da entrada até que um número seja negativo. Se o número for negativo, aqui eu vou ajustar, né? Se o número for negativo, pare de ler os números na entrada. Bom, se você quer o número guardado na entrada, você só precisa inverter essas duas linhas. Você só precisa isso. E não forçar a barra, como você está fazendo aqui, criando um número fictício, que a gente vai ter que ignorar. Provavelmente você vai ter que colocar um comentário aqui. 0 é falso, não deve ser incluído em dados. Uma coisa do tipo. Por quê? Porque você só está colocando ele para forçar a barra no while, ou seja, forçar a entrada nesse laço aqui.